Mulher tem infecção grave após usar produto para alisar o cabelo. Qual a gravidade? O produto utilizado, o fato dela ter feito em casa, as condições do seu couro cabeludo ou as suas condições de saúde. Eu sou João Cavalcante e vou te ajudar a entender melhor o universo dos cabelos. A história de uma mulher que parece ter tido uma infecção grave depois de usar um produto para alisar os cabelos. Pois é, os especialistas alertam que o uso desse tipo de produto precisa seguir rigorosamente as regras de segurança que aparecem na própria embalagem. Mulher tem infecção grave após usar produto para alisar o cabelo. E o que é que os especialistas dizem? Cada produto, grau 2 na Anvisa, ele precisa ser utilizado de acordo com a orientação do fabricante. Isso aconteceu no início do mês de agosto, no estado de São Paulo, onde uma mulher alisou o cabelo e ela teve uma infecção grave, ela precisou ir para o hospital, ela precisou fazer cirurgia. Eu imagino a dor e como a autoestima dessa mulher está. Só uma mulher vaidosa pode entender a dor da Neide, de 36 anos. Há menos de um mês, para ficar mais bonita, Neide usou um produto para alisar e relaxar os cabelos. O mesmo que ela tinha o costume de usar desde os 14 anos de idade. O que é que a gente percebe? Ela utilizou um produto que ela utilizava desde os 14 anos. Ela já estava com 30 e poucos anos e desde os 14 utilizava o mesmo produto. E quais são os riscos encontrados quando você vai alisar o cabelo? Eu percebo que na situação de Neide, que perdeu completamente os cabelos, eu não consegui averiguar se esses cabelos vão nascer novamente ou não, porque ela precisou fazer um procedimento cirúrgico para que pudesse preservar a vida. Primeiro erro que eu encontro nessa situação específica, ela fez o alisamento em casa. Não é recomendado o processo químico ser feito em casa. Coloração, alisamento, precisa ser feito por profissional habilitado. Nem todo mundo que trabalha com cabelo ele tem habilitação. Algumas pessoas trabalham porque começaram a ajudar profissionais mais experientes. Eles se sentem seguros e eles aplicam produto alisante sem saber qual é o princípio ativo, sem saber as características daquela pessoa. Então, o primeiro erro gravíssimo nessa situação é que a cliente utilizou o produto em casa, mesmo que ela já estivesse utilizando desde a sua adolescência, mais de 10 anos, mais de 20 anos. É um erro muito grave fazer alisamento em casa. Quem tem que fazer esse procedimento é o profissional habilitado, porque ele vai aplicar. Ele, antes disso, precisa fazer um teste de mecha. Ele precisa fazer um teste de mecha na fibra do cabelo. E se o cliente ele apresentar algum tipo de alergia ou alguma comorbidade, que é o caso de Neide, precisaria fazer um teste de alergia ou de sensibilidade. Existe um teste de sensibilidade cutânea que todo profissional de beleza que se preza, óbvio, que estudou, óbvio, ele faz. Se a cliente ela relata que tem algum tipo de sensibilidade, se ela tem algum tipo de comorbidade, no dia que ela chega no salão, ela não pode fazer o serviço de alisamento. Ele vai colocar o produto no antebraço, ele vai colocar o produto nessa região do pescoço e vai aguardar durante 30 ou 40 minutos. Após esse teste de sensibilidade de alergia, lava a região do antebraço e a região do pescoço. Após as 48 horas, vai observar se surgiu algum tipo de alteração cutânea, se surgiu algum tipo de erupção cutânea, alguma sensibilidade, alguma lesão. E alguns profissionais, eles não se atentam a isso. Outra coisa que eu averiguei pesquisando essa história dessa consumidora chamada Neide é que ela é diabética. Isso aí dá todo um contexto para o que aconteceu. Então, os diabéticos eles vão ter um problema na imunidade. É muito comum o diabético ter problemas de infecção. Nos casos mais graves, chega a ter sepse. Outro problema no que diz respeito aos diabéticos é que algumas lesões elas têm muita dificuldade de cicatrização. Então, eu vou falar de suposições. Eu vou falar de situações corriqueiras no salão que acontece e o profissional de beleza ele não está atento. Pode ser que
a consumidora ela tivesse com a lesão no couro cabeludo. É muito comum as pessoas terem lesão no couro cabeludo e nem elas mesmas perceberem que elas têm essa lesão. Essa lesão pode ser por uma escova muito agressiva que ela fez, temperatura e atração. Essa lesão pode estar relacionada a uma dermatite, que algumas pessoas têm dermatite acompanhada de coceira, ela vai sentir uma coceira muito desconfortável e aí ela pode passar unha nesse couro cabeludo. E alguns profissionais, eles não ficam atentos a essas lesões cutâneas no couro cabeludo. Se ela tem uma lesão no couro cabeludo, o fabricante diz que não é recomendado a utilização de nenhuma substância química. Então, se ela tem lesão no couro cabeludo, ela tem ferimentos nesse couro cabeludo, não é recomendado o uso de coloração, não é recomendado o uso de alisante, não é recomendado o uso de permanente e nenhuma substância química. Por quê? A nossa pele e couro cabeludo é pele, serve como proteção. É uma proteção de meios físicos, de químicos e biológicos. Na medida que eu tenho uma lesão nesse couro cabeludo, esse couro cabeludo está suscetível. Então, provavelmente, poderia haver uma lesão nesse couro cabeludo, por menor que seja, o produto ser aplicado em cima dessa lesão e acontecer esse processo infeccioso, que Neide relata também que tinha um líquido com cheiro horrível correndo do couro cabeludo, precisou ir no pronto-socorro, dor de cabeça, sensação de inchaço, dor nos olhos. Então, a relação de produtos químicos e saúde é uma relação que precisa ser muito bem avaliada. Muitas pessoas preferem pedir para uma amiga, uma prima que não é profissional da área de beleza para fazer a aplicação. Outras pessoas vão para um profissional de beleza, mas não procura se certificar se esse profissional de beleza ele é habilitado. Infelizmente, vivemos na era da tecnologia, do digital, e tem muitas pessoas avaliando profissional de beleza pela quantidade de seguidores no Instagram. Vivemos em uma geração onde muitas vezes vai escolher o médico baseado em quantos likes ele tem no TikTok. Não procura ver se ele tem registro no Conselho Federal de Medicina, não procura ver se aquele personal ele é inscrito lá no conselho de classe e procura avaliar baseado em desempenho nas redes sociais. Rede social é uma maravilha, estamos utilizando ela para passar conteúdo relevante para você, mas o consumidor não pode colocar a sua vida em risco por conta de pessoas que não são habilitadas. Então, falo para você, profissional de beleza, tenha muito cuidado com os processos químicos, qualquer seja o princípio ativo, formol, que mesmo sendo proibido, mesmo sendo crime no Brasil a utilização de formol, ainda é utilizado, glutaral e outras substâncias, independente se é guanidina, se é amônia, qualquer tipo de hidróxido. O profissional de beleza ele precisa estudar sobre esses princípios ativos, como age na haste capilar e como age no couro cabeludo. Você, consumidor, preste muito atenção quando você for num espaço de embelezamento fazer um processo de alisamento. O Código de Defesa do Consumidor diz que você, consumidor, tem direito à informação. Você tem direito de saber qual é o produto que está sendo utilizado no seu cabelo, marca, princípio ativo, data de validade. Infelizmente, no Brasil ainda é muito comum o profissional de beleza ir numa salinha estranha, pega um produto estranho, vem mexendo e aplica nas pessoas. E o consumidor precisa entender que não é um favor que o profissional faz, é um direito seu, é um direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, direito à informação. Saber qual é o produto, saber qual é o princípio ativo, como ele age. A lei estabelece também que o consumidor ele tem o direito de saber quais são os possíveis efeitos colaterais, as reações adversas, quais são os riscos que ele está correndo e ele toma a decisão de fazer o procedimento ou não. Graças a Deus, essa consumidora está viva, está se recuperando, lógico, a autoestima muito abalada, minha solidariedade a ela, porque eu sei o que o cabelo representa para a mulher na nossa cultura, no nosso contexto, autoestima abalada, o emocional dela bem abalado também, viu a morte de perto, porque precisou fazer um procedimento cirúrgico pelo simples alisamento.
não existe alisamento simples. Independente do princípio ativo, independente de qual a substância, independente de qual é a marca, ele pode trazer risco para a saúde das pessoas, sim, e para as pessoas que têm comorbidade, que era o caso de Neide, nesses casos são bem mais graves.